O título da meditação de hoje é Perdão Express. E o texto bíblico está lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, que diz o seguinte: Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Mas Natã respondeu imediatamente: Deus já perdoou o seu pecado. Eu não sei se em algum momento da vida você já teve que conceder perdão imediatamente. Geralmente esse problema acontece entre irmãos. E então o pai e a mãe falam: Eu não vou liberar vocês até que vocês se perdoem. Menino mais zoado, por que vocês estão brigando? Vocês não nasceram juntos? Agora vai fazer as pazes. Abraça o maninho. Não quero abraçar não, mãe. Abraça o maninho. Ninguém gosta de perdoar dessa maneira, justamente porque você não está sentindo isso. Quando falo sobre perdão, eu queria pensar em uma coisa rapidamente. Quando eu olho para minha vida, eu percebo que eu caio várias vezes, que eu vacilo várias vezes, mas Deus sempre me perdoa imediatamente. Quando se trata do perdão humano, a gente sabe que a gente não consegue esquecer e a gente continua muitas vezes machucado por aquilo que aconteceu. Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Mas Deus nos convida a lançarmos perdão e aprendermos a lidar com essa situação. Deus consegue perdoar imediatamente. A gente precisa de todo um processo, mas esse processo também depende da ajuda de Deus. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe que ele recebeu o perdão imediato. Para você e eu, também recebemos perdão imediato. Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus. Perdão. Agora, precisamos também demandar esse perdão a outras pessoas, aprendermos a lidar, a esperar que as feridas se fechem e a gente não sinta mais a dor daquilo que aconteceu. Porém, para isso acontecer, precisamos mentalizar esse perdão. Ainda que eu não me sinta confortável agora, mas está perdoado. O que você acha de orar a Deus pedindo a ajuda dele para que você possa conceder o perdão a outras pessoas? Ora comigo? Eterno Deus e Pai, a gente ora pedindo que o Senhor nos ajude a concedermos perdão e também termos as nossas feridas e os nossos machucados sarados. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Então, o que você achou da meditação? Bem interessante, né? E muito importante a mensagem de hoje. Que realmente você tenha gostado e fortaleça você em nossa aula hoje. Nós vamos, neste momento agora, fazer uma revisão, pois você vai realizar o trabalho avaliativo 1. E o conteúdo, então, será sobre verbos. Portanto, vamos resolver algumas questõezinhas aqui, a fim de que você desenvolva a sua criticidade e consiga, então, resolver as questões propostas depois, ok? Vamos lá, então. Nós temos aqui a questão 1, um trecho do romance Senhora de José de Alencar. Então, vamos dar uma analisadinha aqui. O aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. A mobília da casa consistia em sofás, 6 cadeiras e 2 consolos de jacarandá, que já não conservavam o menor vestígio de verniz. O papel da parede de branco passara a amarelo e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel, que fora primitivamente azul, tomara a cor de folha seca. Outra singularidade apresentava essa parte da habitação, era o frisante contraste que fazia com a pobreza carrança dos 2 aposentos, certos objetos aí colocados e de uso do morador. Assim, no recosto de uma das velhas cadeiras de jacarandá, via-se neste momento uma casaca preta que, pela fazenda superior, mas sobretudo pelo corte elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique da casa do Raunier, que já era, naquele tempo, o alfaiate da moda. Ao lado da casaca estava o resto de um traje de baile, que todo ele saíra daquela mesma tesoura em voga. Finíssimo chapéu, claque do mesmo fabricante de Paris, luvas de Jouvin cor de palha e um par de botinas como de campa só fazia para os seus fregueses prediletos. Passando a alcova, na mesquinha banca de escrever, coberta com um pano desbotado e atravancada de rumas de livros, a maior parte romances,
Apareciam-se em ordem tinteiros de bronze e dourado, sem serventia, porta-charutos de vários gostos, cinzeiros de feitios esquisitos e outros objetos de fantasia. Então, você tem aqui, né, um trecho do texto Senhora, que foi adaptado aqui para resolver a nossa questão. Lembre-se que José de Alencar, ele é um autor que pertence ao romantismo, e aqui eu tenho a fase urbana dele, certo? Romance urbano. Agora vamos analisar o que nos interessa. O papel da parede de branco passara a amarelo e percebia-se que alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. O termo destaca uma forma verbal composta. Lembre-se o que é uma forma verbal composta? Quando há dois verbos, o verbo haver e o verbo sofrer. Eles estão lado a lado, formou uma locução verbal, portanto, uma forma verbal composta. Aqui está afirmando, então, não há o que mudar. Agora, se nós fosse transformar isso aqui numa forma simples, primeiro, este havia é o verbo haver, esse sofrido é o verbo sofrer. Entre os dois, qual é o verbo que indica realmente ação aqui? Sofrer, ok? Então, este verbo aqui, que eu vou ter que alterar ele para transformar numa forma simples, eu tiro o verbo haver e agora eu conjugo o verbo sofrido, que está numa forma nominal, está no particípio, e agora eu coloco ele num tempo verbal. Então, por essas dicas, você já consegue perceber. Então, vamos ver qual ficaria melhor. O papel da parede de branco passar a amarelo e percebia-se que alguns pontos já sofria hábeis. É presente, né? Não dá. Sofreu, pode ser o sofreu. O que você acha? É passado, também poderia ser, né? Mas agora eu tenho a letra C, sofrera. E percebia-se, então tá percebendo que alguns pontos havia remendos. Se havia remendos, ele o quê? Ele sofrera, ok? Essa é a forma simples equivalente. Quando você tira, então, agora a forma verbal composta. Agora vamos fazer a questão 2. E aí, na questão 2, você tem agora aqui um outro texto, trecho, né, literário. E você percebe que dentro das questões envolvendo o conteúdo e gramática, ele encontra-se contextualizado. Portanto, eu preciso conhecer um pouquinho de todas as áreas para que eu possa lembrar de alguns fatos pertinentes para entender também. A minha mente faz isso quando eu tenho o hábito de ler, de pesquisar. Então, vamos lá. No começo do século XX, houve um movimento de vanguarda que propunha a destruição dos valores burgueses e usava o nonsense como forma de crítica à sociedade. Havia uma receita para se fazer uma poesia. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema, recorte o artigo, depois recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um, copie-se conscienciosamente pela ordem que sai do saco e o poema será parecido consigo. E pronto. Será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Agora nós temos aqui, né, um poema concretista dos movimentos de vanguarda. Então vamos o conteúdo agora. No sexto verso, agite suavemente. O verbo está no imperativo. Você consegue lembrar o que é imperativo? É o modo da ordem, do pedido, da súplica. Tudo bem? E aí você percebe aqui o verbo agite. Agora, se você fosse reescrever, então agora, a frase no imperativo negativo, lembre-se, imperativo negativo terá que ter um não na frente. Na segunda pessoa do plural, qual é a primeira do plural? Nós. Qual é a segunda? Vós. Qual é a terceira? Eles. Está pedindo na segunda, então está pedindo no vós. Vamos ver, a primeira, não agites, é o vós ou é o tu, segunda do singular? Não agite. Não agite quem? Você.
Não agitai vós, não agitai vós, posso dizer assim? O que você acha? Não agitemos. Agitemos é o nós, é a primeira pessoa. Não agiteis suavemente. Então, você marcaria a letra E, está no vós, que é a segunda pessoa do plural, ok? E você colocou no imperativo, só que agora, imperativo negativo. Precisa de um não, de uma palavra de negação. No caso aqui temos o advérbio, ok? Agora vamos fazer a próxima questão, que é a questão 3. E aí você tem aqui um outro trecho do Mário Quintana. A voz subterrânea. Às vezes, ouvia-se um canto surdo que parecia vir debaixo da terra. Até que os homens da superfície, para desvendar o mistério, puseram-se a fazer escavações. Sim, eram os homens das minas, que um desabamento ali havia aprisionado. E ninguém suspeitava de sua existência, porque já haviam passado 3 ou 4 gerações. Mas a luz forte das lanternas não os ofuscou. Eles estavam cegos, todos. Homens, mulheres, crianças, eles estavam cegos. E cantavam. Mário Quintana, então, baú de espantos. Os acontecimentos descritos por Quintana em seu texto podem ser postos em ordem cronológica pelo leitor. Lembra que cronológica é o do tempo, cronos é tempo. Havia aprisionado, ouvia-se os erros. Agora, sobre os tempos verbais dessa relação, o que nós podemos afirmar? Havia aprisionado. Ela está no pretérito imperfeito, essa locução do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo, mas descreve a ação mais passada, do pretérito mais que perfeito, composto, ou pretérito mais que composto do indicativo. Aí você tem duas aqui. Bom, você percebeu que há 2 verbos, havia e aprisionado, portanto, tem que ser composto. Descarta A, descarta B e descarta C. Você só tem 2 opções, a D e a E. Agora, vamos tirar a dúvida. É pretérito mais que perfeito composto? Sim. Do indicativo? Sim. Até aí tudo bem. Agora, vamos ver a D. Tem o valor de pretérito perfeito do indicativo? Ou ele vincula o evento mais anterior? Se ele é pretérito mais que perfeito composto do indicativo, como é que ele vai ter valor de pretérito perfeito? Ele não pode mudar o valor dele é de pretérito mais que perfeito. Portanto, você vai descartar a letra D, porque está sendo o quê? Inconveniente, né? A mensagem que me passa aqui de entendimento tem o mesmo valor. Então, aonde eu tenho um problema aqui? Eu tenho um problema aqui quando ele me faz essa retomada de que tem o mesmo valor. Então, você marcaria aqui a letra E, ok? Então, você tem aqui uma locução verbal com o pretérito mais que perfeito composto indicativo, vinculando o evento mais anterior, certo? Pois se refere a uma ação que acontece antes das outras. Então, você percebe que havia aprisionado antes do ouvia, antes do puseram. E aí, puseram antes de ouvir. Então, você tem aqui um texto, né, com verbos, locuções, no primeiro a locução verbal, depois eu tenho outros verbos aqui pronominais, que são acompanhados de pronomes oblíquos, ok? E dessa forma eu tenho então uma ordem cronológica, a gente consegue entender o texto. Ok, vamos agora fazer mais uma questãozinha, que é a questão... Vamos ver aqui a questão 3. Na questão 4, né? O texto é o 3. Leia o texto a seguir. Se eu tivesse dedo de fadas, da poetisa cronista, compositora e tradutora Flora Figueiredo. Em seguida, responda. Se eu tivesse dedos de fada, bordaria estrelas no jardim, que fossem macias e estofadas, para que descalço você andasse sobre elas, como quem pisa em canteiros de cetim. Se eu tivesse dedos de fada, desenharia flores pelo teto, que fossem azuis e perfumadas, para que os anjos devidamente seduzidos dissessem amém aos seus sonhos preferidos. Se eu tivesse dedo de fada, rabiscaria acordes nos espaços, que fossem quentes e excitantes, para que você desdenhasse do cansaço, a cada vacilo no seu chão de caminhante.
Mas, por eu não ter dedos de fada, vou tentar modelar como um poeta a palavra correta e o peito ardente, para que você descubra finalmente que eu sou uma poesia predileta, que sou sua poesia predileta. Linda, né? Esse texto da Flora Fitelli. Então, o texto se caracteriza por apresentar uma anáfora. O que é anáfora? Lembrando agora a coesão aqui, né? Anáfora o quê? São termos que eu vou usar para retomar o que já foi dito. E ela diz que isso acontece nas 3 primeiras estrofes, ó. Bordaria estrelas no jardim, desenharia flores, rabiscaria. Quando? Se eu tivesse dedos de fada. Então, você percebe que é retomado por uma anáfora, certo? Agora, a flexão verbal que existe aqui, ó. Se eu tivesse... Aí eu quero que você perceba esse iniciozinho aqui, que é muito importante. Olha só. Se eu tivesse dedos de fada. De novo aqui, ó. Se eu tivesse dedos de fada. Se eu tivesse dedo de fadas. Então, aqui eu tenho uma flexão verbal. Flexão significa que o verbo está o quê? Conjugado. E por que agora? Vamos ver qual é o tempo verbal que está essa flexão verbal. Será que está no pretérito mais que perfeito? Uma coisa que eu quero que você perceba é que tem aqui no início, e eu vou destacar para você agora, o início do se, olha. Ops, deixa o professor ajeitar aqui para você perceber. Você percebe que ele usa aqui, ó, o se. Olha que interessante. E esse sezinho aqui, você já aprendeu as funções do se? Você lembra que o se ele pode ser o quê? Dá uma ideia de condição, de possibilidade. Então, quando eu coloco se, é porque eu ainda não tenho certeza. E desses todos que eu tenho aqui, desses tempos aqui, qual desses modos aqui que me indicam dúvida, incerteza? O indicativo é certeza, então eu não posso dizer, mas eu tenho o subjuntivo, que é da dúvida. O indicativo já fica de certeza, não iria marcar a letra C. O infinitivo seria o quê? Terminado em R, seria ter. E o imperativo é uma ordem, tenha. Então, você descartaria. Dessa forma, você consegue perceber que esse C me ajuda a entender que aqui eu tenho a letra B. Tivesse é passado, pretérito, imperfeito, e é do subjuntivo por quê? Porque eu tenho um C acompanhando e eu tenho mais outra coisa bem interessante que você deve marcar aí como pretérito, imperfeito, subjuntivo, essa terminação aqui, ó, o se. Tivesse, falasse, cantasse. Quando eu tiver essa terminação do verbo aqui, ó, tivesse, cantasse, falasse, amasse, ele estará no pretérito imperfeito do subjuntivo. E o que me confirma é o elemento se, que me dá essa ideia de impossibilidade, de condição, ok? De incerteza. Então, você percebeu que as atividades, né, que nós fizemos agora, os exercícios que envolvem verbos, eles não são difíceis. A interpretação vai lembrar o quê? A você que você precisa fazer inferências àquilo que você já sabe sobre verbo, que são os tempos verbais, os modos, né, indicativo, subjuntivo, imperativo, e os tempos presente, pretérito e futuro, dentro dos seus modos. Lembrando que o imperativo é o modo da ordem, então eu teria uma ordem afirmativa e uma ordem negativa. E lembre-se que o imperativo ele não dá ordem para a primeira pessoa, para o eu, ele sempre vai dar ordem para o outro. Tudo bem? Ótimo. Concluímos a nossa aula e acredito que agora você está preparado para realizar o seu trabalho avaliativo 1, ok? Então, boa sorte, vá lá!